Nesta videoaula vamos considerar um apêndice do capítulo 1 do livro sobre resolução de problemas, princípio da resolução de problemas. Eu achei muito interessante este apêndice. Eu vou fazer uma videoaula sobre isso, porque acho muito importante que o aluno aprenda a resolver problemas, mas qual é a técnica? Muitos alunos não conseguem resolver problemas porque se perdem, começam loucamente a procurar uma solução e fazem muitas contas, mas não chegam a nada porque não tem não seguem alguns princípios que estão aqui enumerados nesta sessão. Outra coisa importante, que temos o livro no final, depois dos exercícios da sessão 1.6, acho que é a última sessão do capítulo 1, temos a revisão. Tá? A revisão tem algumas perguntas fundamentais para saber se você entendeu os conceitos ou se você não entendeu, voltar atrás e revisar. Então tem uma série de perguntas nesta parte que são tipo perguntas para saber se você aprendeu o conteúdo desse capítulo. Então, recomendo muito vocês darem uma olhada na revisão. Tem perguntas de verdadeiro e falso. Tem algumas que envolvem alguns gráficos. Tá? Então, seria bom vocês darem uma revisão nessa parte. Eu sei que tem muito exercício para resolver dessa sessão, mas bom, é assim que se aprende, tá? Porque há que trabalhar muito para aprender bem alguma coisa. Então, vamos para a resolução de problemas. Então, vou passar rapidamente aqui, vou deixar para vocês lerem com cuidado. Eu só vou pontuar aqui aquilo que eu acho que é importante sobre isso. Então, sempre que temos um problema, nos é dado, por exemplo, num livro, nos é dado um problema para resolver, a coisa mais importante é entender a pergunta claramente. Muitas vezes a gente começa a resolver uma coisa sem saber qual é a pergunta, qual é exatamente. Muitas vezes entendeu mal a pergunta. Isso costuma acontecer bastante, que o aluno entendeu mal a pergunta e então ele não vai conseguir dar a resposta. Então aqui o primeiro passo é entender o problema, tá? Entender o problema é se perguntar o que é o que se pergunta, quais são as quantidades dadas e quais são as condições dadas. O que é dado e o que é o que se pergunta. Depois é bom sempre fazer um diagrama ajuda muito, tá? E depois introduzir a notação adequada, as letras que você vai dar às coisas, as incógnitas, as coisas que você tem. Tá? Isso também ajuda muito no problema. Então, essencialmente, a moral é ler o enunciado com cuidado e saber o que se está perguntando. Tá? Depois, você faz um diagrama, se possível, e introduz as variáveis do caso. Depois você faz um planejamento de como vai resolver. Planejamento realmente é esta parte aqui consiste não exatamente um planejamento, mas você vê quais ferramentas você tem para resolver o problema. Então, primeiro você tenta reconhecer algo familiar no problema. Sempre o teorema de Pitágoras, alguma coisa que se é um problema de triângulos, por exemplo, sempre está o teorema de Pitágoras, tá? Esse tipo de situação. Sempre tem umas fórmulas aí, a fórmula de área, volume. Reconhecer padrões. Você tenta ver se há algo nesse problema que te lembre de outro. Analogias é a mesma coisa. Você essencialmente resolver problemas é o seguinte: cada vez que você resolve um problema, esse problema se torna uma ferramenta para resolver outro, tá? Então, quando você tenta resolver um problema, você vai pela sua memória buscando aqueles problemas que você já resolveu que se parecem com este.
Por isso que se você não tem nenhuma se você não tem nenhuma experiência em uma área, você não pode resolver os problemas. Você tem que ter alguma experiência na área. Tá? Se você não tem nenhuma experiência, você vai por tentativa e erro. Tá? E é um processo natural de aprendizado, qualquer área, que quando você começa em uma área nova, você vai cometer os erros mais bobos, até você ganhar experiência. Tá? Mas o ponto aqui é que você procura uma analogia com um problema que você já resolveu. Algumas vezes é necessário introduzir algo a mais, uma variável, uma coisa que não está originalmente, você pode introduzirla, tá? Para resolver o problema, mas isso só se aprende com experiência. Dividir em casos é uma coisa que acontece, um problema. Aqui, o livro dá alguns exemplos. Você pode dividir o problema em casos. Outra coisa que se faz muito comumente é, quando o problema é muito difícil, tenta resolver um problema menor. Isso é uma estratégia também muito usada. Outra técnica é trabalhar retroativamente. Isso significa começar de atrás para frente. Supor que você já tem a solução e tentar ver como chegaria nessa solução. O livro não fornece um bom exemplo disso. Estabeleça submetas. Algumas vezes você está, bom, esse aqui não vai dar. Vamos ver se conseguimos isto aqui, tá? Conseguimos pelo menos esta parte menor. Raciocínio indireto é muito interessante. Se der tempo, eu faço um exemplo. Indução matemática é isto aqui. Esta indução matemática é uma coisa interessante. Consiste no seguinte: você quer provar uma afirmação que vale para n. Essa afirmação depende de um n, tá? Então, na fórmula, deixa eu ver se aqui tenho a... tipicamente este problema aqui, vou pular a tela, não, este não, este problema. Demonstre essa fórmula. Então, essa fórmula varia com n, tá? Essa fórmula varia com n. O sea, a soma dos números ímpares até 2n menos 1, até t ímpar é n al quadrado. Tá? Por exemplo, 1 más 3 é 2 al quadrado. 1 más 3 más 5 dá 9, que é 3 al quadrado. Tá? Se você quer demonstrar esta fórmula, então, isto é uma afirmação que depende de n. Esta afirmação vai ser chamada de Sn, porque depende de n. Então, o que fazemos nessa situação é demonstramos que vale que a primeira S1 vale que vale para n igual a 1, que essa afirmação vale para n igual a 1. Depois demonstramos que se vale para k, vale para k más 1. O sea, si vale para un k, si afirmación, esto vale que si ese k for verdadera, si afirmación vale en un k, entonces vale en un k más 1. Isso implica que a afirmação é verdadeira para todo ele. Tá? Isso é o princípio de indução matemática. É como quando você coloca como chama isso, meu Deus? As fichas do dominó. Coloca as fichas do dominó alinhadas. Quando você derruba a primeira derruba a segunda derruba a terceira, todas vão cair. Esse é o princípio de indução matemática. Se a primeira é verdadeira, quer dizer que a primeira caiu. E depois, se uma cai, a seguinte cai. Com essas duas coisas, todas caem. Tá? Este princípio de indução matemática se aprende realmente com um exemplo e com a prática. Bom, finalmente o livro fala sobre cumprimento do plano e rever sempre a solução. Você revê a solução final, você às vezes consegue simplificar alguma coisa, consegue ver que a solução era mais fácil do que parecia, tá? E o livro dá este exemplo, que eu quero que vocês leiam. Dice, en un triángulo,
Esse triângulo tem uma área de 25 centímetros, metros quadrados. Vou colocar metros para simplificar. A área dada, tá? E então, o problema do livro diz: expresse a hipotenusa do triângulo como função do perímetro, tá? Então, expressar esta hipotenusa como função do perímetro. Mas o perímetro de um triângulo é a soma dos comprimentos dos lados. Então, como função, a hipotenusa como função desta soma aqui. O perímetro do triângulo é a soma dos comprimentos aqui, tá? Então, este é um exemplo interessante, eu achei. Se você aprende a resolver esse tipo de problemas, em particular este de geometria básica, onde você tem que expressar uma coisa como função de outra e tal, você dá um salto grande em matemática e isso vai servir muito, tá? Eu vou tentar resolver um problema relacionado, vou deixar este para ler, que está no livro, e este aqui, dois problemas que ele coloca depois. Este eu achei um dos mais interessantes para você aprender essa parte. Então, o problema é o seguinte. Um dos lados de um triângulo retângulo tem 4 centímetros de comprimento. Então já sabemos, o triângulo é retângulo. O triângulo tem um ângulo reto. E um dos lados tem 4 centímetros. Expresse o comprimento da altura perpendicular à hipotenusa como uma função do comprimento da hipotenusa. Então, primeira coisa, vou entender o problema, mas vamos colocar a primeira coisa um desenho. Então, vamos fazer esse desenho aqui. Então, temos que desenhar um triângulo que tenha um ângulo reto. Então, vamos começar assim. O triângulo tem que ter um ângulo reto. Então, vou colocar um ângulo reto aqui. Este é um triângulo e vamos supor que este ângulo é reto. Ângulo de 90 graus. Tá? Um dos lados mede 4. Esse lado não é a hipotenusa, tá? Vou fazer esse 4 aqui. Isso não é a hipotenusa. A hipotenusa é esta aqui. Este comprimento aqui. Então, expresse o comprimento da altura perpendicular à hipotenusa. Então, a altura perpendicular à hipotenusa é esta aqui. Vamos começar aqui, vamos fazer assim. Esta vai ser a altura perpendicular à hipotenusa, como função do comprimento da hipotenusa. Então, o que se pede é achar H como função de H grande. Ou seja, Hzinho como função de H grande. Tá? Temos que achar este Hzinho, de alguma maneira expressá-lo como uma função do H grande, que é a hipotenusa. Tá bom? Observe que eu desenhei o triângulo assim realmente porque eu já queria assim, mas outra pessoa podia ter feito o triângulo aqui assim. Então, outra pessoa podia ter feito o triângulo reto. Esta era uma maneira até mais natural de considerar um triângulo retângulo com ângulo reto aqui. Então, a hipotenusa ficaria aqui e a altura seria esta. Tá? E este lado aqui seria 4. Tá bom. Mas depois mas na verdade, depois de fazer isto, depois de perceber, você poderia pensar, vou colocar o triângulo desta forma, porque aí parece que vou conseguir enxergar melhor as coisas, tá? Então, virar de aqui, enxergá-lo, passar para lá. Você poderia fazer o desenho assim. Então, tudo bem. Temos esse problema. Então, uma coisa que eu vou fazer aqui, bom, uma observação primeira é que este outro lado não sabemos quanto é, este lado. Então, este lado temos que darle um nome, tá? Esse lado não sabemos quanto é, eu vou chamar esse lado de A, uma variável. Agora, outra coisa que eu vou fazer, não vou chamar H grande,
a hipotenusa, tá? No voy a llamar H grande, voy a llamarlo de P. Entonces hipotenusa va a ser P, que va a ser este lado aquí. ¿Por qué? Porque para que no fique letra mayúscula y también porque va a confundir a gaciño con H grande. Hipotenusa va a ser P, P de que está en la palabra hipotenusa. Y entonces aquí va a ser P. Entonces queremos a altura como función de hipotenusa. Tá bom. ¿Qué idea vamos a tener aquí? ¿Cuál es la primera idea que viene a la cabeza? A ideia é o teorema de Pitágoras, porque se refiere a triângulos. Y no tengo cómo resolver realmente un problema de triángulos sin usar o teorema de Pitágoras. Tá? Então, o teorema de Pitágoras nos diz que a hipotenusa al cuadrado é a soma dos catetos. Em qualquer triângulo que eu tenha, triângulo rectángulo, perdão. En un triángulo rectángulo, si yo tengo aquí A, B y a hipotenusa, yo sé que a hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. ¿Cierto? Bueno, vamos a usar ese teorema entonces en este contexto. Entonces, claro que yo voy a tener un triángulo rectángulo aquí ya, ¿no? Entonces, yo voy a tener la primera hipótesis, la primera ecuación va a ser que P al cuadrado es A al cuadrado más 4 al cuadrado. Porque en este triángulo, este lado al cuadrado más este lado al cuadrado da hipotenusa al cuadrado. Mas então, eu tenho que introduzir H de alguma forma. O Hzinho tem que estar nas fórmulas. Então, eu vejo que este triângulo aqui também é um triângulo rectángulo. Este triângulo que está aqui também é um triângulo rectángulo. Desse triângulo, eu vou ter uma outra equação que eu vou colocar aqui. Então, essa outra ecuación en ese triángulo aquí, voy a copiar ese triángulo por aquí, ¿para qué? Para que a seguir oleando para L. Entonces, colele aquí, colele ahí puedo ver las ecuaciones. A otra ecuación en este triángulo aquí, observar entonces que entonces, A al cuadrado más Hcinho al cuadrado son los dos catetos de este triángulo. Tá, mas no es igual a P al cuadrado, ¿no? Sino que P es aquí. P estaría por aquí. Y este cara se llama P1 y este cara se llama P2. Tá? Entonces P, a hipotenusa está dividida en dos partes. Esta partecilla y esta partecilla. Tá? Entonces esto aquí da P1 al cuadrado porque aquí, no, perdón, aquí está mal. En este triángulo pequeño aquí, a hipotenusa va a ser A. A hipotenusa va a ser A. Entonces vamos a tener que A al cuadrado es P1 al cuadrado más H al cuadrado. Más también tenemos otro triangulillo aquí, donde hipotenusa va a ser 4. Entonces 4 al cuadrado va a ser H al cuadrado más P al cuadrado. ¿Cierto? En este otro triángulo aquí, la hipotenusa va a ser 4. Y tiene una relación obvia, tiene una relación obvia, y es que P1 más P2 es P. Tenemos 4 ecuaciones. Esas, na verdad, son todos los posibles teoremas de Pitágoras ahí. Tenemos 4 ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas? Y na verdade temos 5 incógnitas. No incógnitas, mas variáveis, né? Que va a ser P, P1, P2, que son incógnitas. P, P1, P2, A y H. ¿Tá bom?
P, P1, P2, A e H. Então, temos que de alguma maneira aí recombinar isso, trabalhar com essas quatro equações de alguma maneira, e no final teríamos que ter que H seja, de alguma maneira, H ser escrito como uma função de P. Então, precisamos uma equação que envolve H e P somente. Uma equação onde só tem H e só tem P. Como fazemos isso? A partir dessas quatro equações, precisamos uma equação que só tenha H e P. Não tenha nem P1, nem P2, nem A. Tá? Então, uma maneira é começar a eliminar variáveis. Por exemplo, em estas duas equações aqui, A pode ser eliminado. A pode ser eliminado. Tá? Porque simplesmente colocar aquí en este A al cuadrado, colocarlo aquí como P1 al cuadrado más H1, certo? Então isso pode ser feito aqui. Então vamos a fazer isso aqui. Então observe, aqui eu vou fazer assim. Eu vou colocar primeiro esta equação. Então vou colocar P al cuadrado é igual a A al cuadrado más 4 al cuadrado. Y también A al cuadrado es igual a P1 al cuadrado más H al cuadrado. De aquí, juntando esas dos ecuaciones me da que P al cuadrado es A al cuadrado más A al cuadrado es P1 al cuadrado más H al cuadrado más 4 al cuadrado que es 16. ¿Cierto? Entonces, yo tengo esta nueva ecuación y ya no tem nada. Então, na verdade, essas duas daqui, estas duas iniciais aqui, eu posso substituir por esta outra aqui, tá? Então, poderia mais ou menos dizer que eu vou apagar isto. E aqui, vou colocar essa equação, P al cuadrado é igual a P1 al cuadrado más H al cuadrado más 16. Tá? E agora ficaria com essas três equações aqui. Tá? Vou ficar com essas três aqui. Então, assim, eu vou alcançar três equações. O que mais eu posso fazer? Bom, o que mais podemos fazer? Bom, uma coisa que eu posso fazer é elevar ao quadrado aqui, ambos lados. P al cuadrado está aquí, ¿eh? Más P al cuadrado podría sustituir con P1 cuadrado más P con el cuadrado de esto aquí. O sea, esto aquí iría aquí. Y todo ficaría con P1, P2 y H. ¿Tá? Mas aí ficaria, se eu substituyo esto aqui, aqui vai ficar P1, P2 e H. E aqui é H e P2. Então, se eu com estas duas aqui, eu eliminaria o P, mas ficaria com P1, P2 e H. E realmente esse caminho me leva a encontrar H como função de P1 e P2. Tá? Mas depois, quando eu chego lá, porque eu já fui até lá, o que eu faço agora? H é função de P1 e P2, mas só sei que P1 mais P2 dá P, mas não era possível P1 e P2 transformá-lo em P. Esse caminho, então, o que você teria que fazer, fazendo esse exercício, você teria que ir até lá e agora o que eu faço? Não sei. Tá bom? Então, então não vou tentar esse caminho aqui. Bom, então, bom, este caminho, na verdade, isso demonstraria o seguinte: não quero trabalhar com P1 e P2, de alguma maneira. Não quero trabalhar com P1 e P2. Porque eu quero trabalhar com P
e H. Só assim. Tá? Mas isso depois de muita tentativa. Então, vou retornar as equações como estava. Então, aqui estava a equação, aqui estava a equação grande, perdão, aqui estava p al cuadrado é igual a al cuadrado más 4 al cuadrado. E estava outra equaçãozinha que me dizia que a al cuadrado era p1 al cuadrado más h al cuadrado. Essas que tínhamos, tá? Então, vou apagar isso aqui. Vou cortar a parte aqui embaixo, listo. Então, vamos começar com as equações que nós tínhamos originalmente, que são estas 4 equações. Tá bom? Correto. Então, o que eu vou fazer, vou copiar isto na próxima página e vamos partir de aqui. Mas se isto todo vai para a próxima página, aproveitando este aplicativo aqui, vamos para a próxima página e copiar tudo. Pronto. Então, como eu falei, vou tentar eliminar P1 e P2. Então, vou escrever... Então, para eliminar P1 e P2, o que vou fazer? Vou escrever P1 como algo. Então, vou escrever P1 aqui. Observen, de esta equação, a equação a al cuadrado é igual a P1 al cuadrado más h al cuadrado, eu tenho, tá? Isto implica, vou colocar P1. P1 al cuadrado é igual a al cuadrado menos h al cuadrado, certo? E isto implica que P1, como são números positivos, P1 é a raiz positiva de al cuadrado menos h al cuadrado. Então, eu tenho P1 em função de h e a. Agora, da equação 4 cuadrado é igual a h al cuadrado más P2 al cuadrado, eu de novo tenho que P2 al cuadrado é igual a 16 menos h al cuadrado. 16 é 4. E daqui eu tenho que P2 é a raiz positiva de 16 menos h al cuadrado. Tá bom? Mas, por outro lado, na primeira equação, vou copiar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Matemática é assim, tá? Mas tem uma certa lógica e é importante aprender isso. Desta equação que eu tenho lá em cima, esta equação, eu sei quanto é a al cuadrado, porque a al cuadrado está aqui. Então, posso substituir esse a al cuadrado aqui. Isso me dá que P1 é a raiz al cuadrado é P1 al cuadrado, perdão. Não, al cuadrado é daqui. Da primeira equação, al cuadrado é P al cuadrado menos 16. Isto é al cuadrado menos h al cuadrado. Por quê? Porque usei esta aqui. Tá? Usei esta e substituí esse valor aqui em al cuadrado. Aqui. Tá? Então, eu tenho P1 como função de P e H, tenho P2 como função de H. Tá bom? E que sei eu? P1 mais P2 dá P. Então, eu vou ter aqui, finalmente, que P1 más P2 é P. Mas, por outro lado, P1 é a raiz de P al cuadrado menos 16 menos h al cuadrado. E P2 é a raiz de 16 menos h al cuadrado. Tá bom? E já tenho, por fim, uma equação que só tem P e H. E, portanto, de aí tem que sair uma relação entre P e H. Tá? Bom, esse procedimento me leva na solução. Tá? Através de manipulações algébricas, isso vai levar a que eu vou encontrar H como função de P. Vou deixar como exercício. Resolver e isolar H como função de P. Tá? Isso vai ser um exercício. Mas existe uma maneira mais simples de resolver esse exercício que não passa por todo isso. Por que eu fiz assim? Porque é assim que você resolve o problema. Você vai por um caminho e não chega a nada. Vai por outro caminho
chega na solução, mas depois descobre que a solução era mais fácil. E a solução era mais fácil usando o seguinte argumento. Então, fazemos o triângulo de novo. Aqui, com ângulo reto. Este é o triângulo. Então, isto foi chamado de P. Isto era 4, isto era A. Certo? E aqui nós tínhamos a famosa altura do triângulo H. Então, uma maneira mais fácil de resolver o problema é usar áreas. Essa é uma segunda ideia. Então, qual é a área desse triângulo? Vamos chamar a área deste triângulo. Vamos colocá-lo por aqui. Aqui ampliar, então, A igual área do triângulo. Pode ser assim, ó. Área do triângulo. Vou colocar palavras, porque senão. Essa área do triângulo é igual a base, que é P, por altura, sobre 2. A área de um triângulo é base por altura sobre 2. Tá? Eu não sei quanto é a área do triângulo aqui. Mas aqui vem uma coisa interessante que foi dita na parte de resolução de problemas, que a gente pode colocar coisas que não estavam originalmente. E o que podemos colocar é, a gente pode aumentar esse triângulo para um retângulo. Aqui. Perdão, vou fazê-lo com... Aqui ficou mal, precisamente porque estou fazendo para um retângulo. Tá? E acontece que aqui vai estar a altura também. Certo? E esses dois triângulos têm a mesma área. Tá? E eu sei quanto é a área do retângulo. Vou colocá-lo aqui. Vou usar uma... Então vou colocar aqui. Área do retângulo. É lado por lado, 4A. Certo? Mas por outro lado, essa área vai ser a soma das áreas dos dois triângulos. E os dois triângulos têm a mesma área. Então vai ser 2 vezes P por H sobre 2. Aqui. Então 2 com 2 se vai. E isso me dá P por H. Então resulta que eu tenho que que 4A é P por H. Certo? Ou, daqui facilmente, que H é 4A sobre P. Mas resulta que A, bom, A não sei quanto é, a este lado aqui. Precisaria eliminar A. Eliminar A e introduzir alguma coisa. Mas resulta que aqui tem um triângulo retângulo, podemos usar o teorema de Pitágoras. Então eu sei pelo teorema de Pitágoras, sabemos que nesse triângulo aqui, 4 al cuadrado más al cuadrado da P al cuadrado. Como 4 al cuadrado más al cuadrado da P al cuadrado. Então, aqui você tem que usar palavras, tá? Não pode misturar letras com símbolos. Como isso é verdade, então, eu sei que A al cuadrado é P al cuadrado menos 16, ou A é a raiz de P al cuadrado menos 16. E, portanto, eu tenho... Portanto, nós temos que H era 4A, mas A esse monstro aqui, sobre P. Isto é uma função de P. Eu cheguei. Tá? Então, isso mostra que bom, encontramos a fórmula que queríamos, que é essa aqui. Tá? E esta é uma forma muito mais fácil.
este outro caminho que eu escolhi aqui, usando só teoremas de Pitágoras para lá, para cá, para lá, para cá, a partir daqui você chega na mesma fórmula. Se você trabalha, porque aí já tem uma única equação que envolve só P e H. Dar um jeito de isolar o H. Tá? Elevar ao quadrado, fazer um monte de coisas, chega na mesma coisa. Então, fica a moral que para resolver o problema você vai por vários caminhos até que você, era isso aqui. Chega a uma solução mais simples, tá? Mas é bom sempre parar para pensar. Se você vai loucamente nas contas, você, e parar, isto não vai me levar a nada. Isso é importante também. É um problema. Saber entender que estou em uma rua sem saída aqui, vamos tentar outra coisa. Bom, essa é uma maneira de resolver o problema. Este problema é por raciocínio indireto. Raciocínio indireto, o que significa? Bom, vamos explicar com um exemplo como fazer. Então, vamos mostrar que logaritmo em base de 2 de 5 é um número irracional. Tá? Então, a solução. Então, queremos mostrar, vou colocá-lo aqui, que logaritmo em base 2 de 5 irracional não pode ser escrito como uma fração, não pode ser racional, não pode ser escrito como uma fração P sobre Q com P, Q inteiros. Não é um número racional. Então, como raciocínio indireto? Raciocínio indireto faz o seguinte: vamos supor, por contradição, tá? Vamos supor que fosse verdadeiro e chegar a uma contradição. Isso mostra que não pode ser. Vamos supor por contradição que existem P e Q inteiros, tais que logaritmo em base 2 de 5 é P sobre Q. Vamos supor isso. Tá? Então, esse é o raciocínio indireto. Supor que for verdadeiro, supor que fosse e chegar em uma contradição. Chegar em uma contradição. O que fazemos? Estamos aí. Usamos a definição de logaritmo. Tá? Usamos a definição de logaritmo. Isto significa logaritmo em base 2 de 5. Esto significa que 2 elevado a P sobre Q tem que dar 5. ¿Tá? Porque esta expresión aquí está diciendo que P sobre Q es o expoente al que tem que elevar 2 para que dê 5. Usa a definição. E agora, isto vai ser escrito, agora isto é igual, ou esta mesma expressão é a raiz Q de 2 a P é 5. Agora, elevamos a Q a ambos lados. Elevamos a Q a ambos lados. Da que 2 a P é 5 elevado a Q. Se elevamos aqui. Tá? Qual vai ser a contradição? A contradição é que 2 a Q é par. 2 elevado a P é um número par. E 5 elevado a Q é um número ímpar. Bom, isso aqui na verdade esta contradição, só para terminar aqui, mostra que não era possível que logaritmo em base 2 de 5 fosse P sobre Q com P e Q inteiros. Não podia ser um número racional. Bom, mas por que então? Como é que eu sei que 5 a Q é um número ímpar?
Então, um exercício mostrar que o produto de dos ímpares dá ímpar. Exercício ímpar. Um número ímpar multiplicado por um número ímpar é ímpar. Todo número ímpar multiplicado por otro un número ímpar multiplicado por otro número ímpar también da ímpar. 3 por 5, 15. 15 ímpar. Tá bom? 3 por 3, 9. 9 ímpar. Então, claro, aqui temos 5 elevado a quê? Então, 5 multiplicado que veces. Como todos son ímpares, o resultado tem que ser ímpar. Então, um número par, que é 2 elevado a quê? Não pode ser igual a um número ímpar. Então, essa demonstração, de fato, assim se demonstra que raiz de 2 é irracional. Que raiz de 2 não pode ser escrito como uma fração. Tá bom? Este último exercício, bastante complicado, não vou fazer aqui. Pertence mais ao curso de matemática, mas seria bom se vocês tentam resolver isto por indução matemática, que foi este princípio enunciado aqui. Princípio de indução matemática. Tá? Exercício dos dominós. Então vamos deixar aqui, esta aula foi bastante grande, mas a ideia é, uma coisa que vocês têm que entender é que quando resolve um exercício, em princípio você não sabe onde está a resposta, então você tem que ter tentativas. Mas tem que ter alguma lógica na tentativa. Tá? Você tem que parar para pensar. E principalmente ler o enunciado do teorema corretamente. Saber. Você não pode começar a buscar uma coisa se você não sabe o que está procurando. Isso é uma bobagem que eu costumo falar, mas que eu faço o tempo todo. Estou buscando uma coisa e quando me pergunto, mas o que eu estou buscando? Entendeu? Então tá bom. Vou deixar esta aula aqui e continuaremos.